Saudações. Uma das diferenças mais emblemáticas que distingue a nossa sociedade e a nossa época é a postura com relação ao sexo. O tema dessa diferença, ou do modo pelo qual nós podemos abordá-lo da perspectiva tradicional ou tradicionalista, é tão extenso que é óbvio que não será possível liquidá-lo em poucos vídeos. Contudo, é extremamente necessário que façamos alguns esclarecimentos básicos. Quando o moderno se coloca diante das normas tradicionais referentes ao sexo, ele imediatamente as interpreta como restrições ou repressões do impulso ou desejo sexual. Mas esta é uma perspectiva viciada e que sofre daquela miopia ou daquela cegueira a qual sempre me refiro no canal. Ou seja, é produto de um esquecimento coletivo acerca do fundamento dessas leis. Quando o sentido não apenas espiritual, mas inclusive simplesmente técnico de uma norma social, começa a ser esquecido, geralmente por falhas de transmissão às futuras gerações, esta norma se torna o que se chama de um mero costume. Ou seja, ela começa a aparecer aos olhos dos observadores como produto de mera convenção. Uma norma inventada, imposta por uma classe através da força. É por observarem exclusivamente este momento do processo, que já é o momento de uma decadência, que os sociólogos e outros cientistas sociais, cujas ciências, aliás, surgem justamente à sombra do mencionado esquecimento coletivo, são levados a determinar que a essência dessas normas é, tal como eles observam, quase exclusivamente social, no sentido de convencional, econômico ou político. Eles então induzem muitos a pensar que o cuidado da preservação dessas normas não passa de moralismo. Mas, na verdade, há razões profundas para a existência e preservação dessas normas. Elas não têm nada de mera convenção. Ou seja, não dependem da vontade, do interesse ou de acordos entre os seres humanos. E também não tem nada de fantasiosas, no sentido de construções arbitrárias no espírito humano. Essas leis estão arraigadas, por um lado, na constituição ontológica do ser humano. E, por outro, em um aspecto dessa constituição, que é a sua estrutura psicossomática. Isto é ignorado inclusive pela maioria dos chamados conservadores, que, como já disse no outro vídeo, defendem uma conservação quase cega dos costumes, sem terem a devida compreensão dos fundamentos desses costumes, que é o que dá sentido a eles. Este vídeo se tornou necessário porque, atendendo a alguns pedidos, eu comecei a produzir um sobre a questão da pornografia. Mas não seria possível entendê-lo sem antes esclarecer alguns pontos. Esse vídeo sobre pornografia terá 3 principais enfoques: a questão do esgotamento da energia vital provocado por ela e a consequente degradação psicofísica, e isso, claro, da perspectiva das ciências tradicionais, especialmente a védica, que para mim é muito didática nesse ponto, a questão da deformação psíquica, ou, em certo sentido, da deformação da alma, o que é um aspecto mais esotérico, e por último, o efeito corrosivo que ela exerce sobre as relações sociais e familiares. Este vídeo presente oferece alguns conceitos para melhor entendimento daquele. O enfoque aqui é a questão da energia sexual. Eu aproveito também para, de tabela, explicar por que isso tem a ver com as normas tradicionais, as normas que as sociedades tradicionais têm com relação ao sexo. Ou seja, por que as sociedades tradicionais têm uma vigilância tão rígida com relação ao sexo? Ora, os fundamentos das normas tradicionais referentes ao sexo se encontram em toda a tessitura cosmológica, incluindo coisas que aparentemente não têm nada a ver com sexo, como sistemas de alocação ou transmigração das almas, por exemplo. Contudo, repito, a ênfase aqui será naquilo que ensinam as ciências médicas tradicionais, à luz das quais as normas que as sociedades tradicionais têm com relação ao sexo se mostram muito embasadas. E eu repito também que eu pretendo utilizar a terminologia das ciências védicas apenas porque, para mim, elas se mostram singularmente didáticas nesse ponto. Há muitos modos de começar uma abordagem. Vamos começar pela noção de ojas. É complicado falar em uma energia vital nas ciências védicas porque, nelas, isto que chamamos assim contém vários níveis de complexidade. E, de acordo com esses níveis, de acordo com o aspecto da energia vital que se quer enfatizar, ela pode levar nomes diferentes. Um desses termos é ojas. Ojas diz respeito à energia sutil responsável pela força física, psíquica e mental. Corresponde ao elemento da água, seria algo como um fluido vital.
não material, mas sutil e que impregna todo o corpo. Mas Ojas também está ligado a outro conceito fundamental, que iremos retomar inclusive naquela série sobre metafísica do sexo, que é Virya. Note que, etimologicamente, Virya está ligado ao latim vir, que significa homem. É todo um conjunto de conceitos ligados pela ideia de virilidade. Fala-se muito em Virya, por exemplo, para se referir à energia vital enquanto energia sexual. Mas Virya se manifesta em toda e qualquer movimentação do ser humano. É a energia empregada no exercício de uma tarefa, por exemplo, ou na concentração em tal tarefa. É de Virya que depende praticamente a totalidade dos processos vitais. O sistema imunológico, a regeneração celular, a memória. Nas palavras de Swami Shivananda, Virya, ou energia vital, é Deus em movimento. É a vontade dinâmica. É a força da alma. É a essência da vida, do pensamento, da inteligência, da consciência, a energia que sustenta a vida. É o que brilha em teus olhos luminosos e reluz em tuas bochechas rosadas. É para ti um grande tesouro. Ele existe em uma forma sutil em todo o corpo, mas se concentra e elabora em sua forma grosseira e material nos órgãos sexuais, sob a influência da vontade e excitação sexuais. A concentração dessa energia na região genital e sua consequente materialização é nada menos que o sêmen, chamado às vezes Bindu, Shukra ou mesmo Virya, dependendo do aspecto que se queira enfatizar. É a quintessência do sangue. Assim como o açúcar impregna a cana, assim como a manteiga está presente no leite, o sêmen impregna todo o corpo. E isto é importantíssimo, não só para o sistema védico, mas para todos os sistemas de individuação espiritual, do budismo extremo oriental até a tradição hermética. A ingestão de alimentos desencadeia um processo de composição de substâncias ou tecidos corporais. E este processo segue estritamente esta ordem: linfa, sangue, músculos, gordura, osso, tutano e sêmen. O sêmen, portanto, é a última substância produzida para o nosso corpo. E isto é importantíssimo saber, pois, na base de todo o processo descrito por uma ciência tradicional, seja ela concernente ao corpo, à mente ou ao espírito, jaz o princípio de que o último produto obtido, o último estágio alcançado, é como a coroa de todo o processo. É como se todas as etapas só fizessem sentido enquanto meios de chegar até ele. O sêmen, ou no caso da mulher, o óvulo, é como a pérola dos processos vitais. Mas por que é tão importante o sêmen para o homem entendido como ser espiritual? Ora, porque o acúmulo, retenção ou armazenamento do sêmen é o principal responsável pelo, digamos, quantum de ojas que nós temos. Swami Shivananda, por exemplo, diz que Virya, Bindu ou Shukra, quando acumulado, torna-se ojas, a substância sutil que, como vimos, é indispensável para a concentração mental e para qualquer operação física e mental que constitui as técnicas de ascetismo. A exaustão, no sentido de exaurir, o despejamento do sêmen, significa uma exaustão, o despejamento de ojas. Isto significa um decréscimo de desempenho não só em funções vitais básicas, como em funções cerebrais ou cognitivas, como a memorização, por exemplo. Não é por acaso, portanto, que no sistema védico, a etapa de memorização dos textos sagrados se dá na fase da vida chamada Brahmacharya, que é a fase que vai da infância até praticamente o casamento. Vivekananda chega a afirmar que, se o sujeito se abstém de sexo, ele desencadeia um processo cerebral que, ao totalizar 12 anos de continência sexual, resulta na formação de uma memória extraordinária. E ele próprio afirmava que, devido a esta prática, conseguia citar integralmente passagens de livros lidos há muitos anos. Brahmacharya também é o termo para o que chamamos de castidade, ou ainda a abstinência a que se voltam os iniciados em certas vertentes do Sanatana Dharma. Esta lógica que está na base da economia tradicional da energia sexual. Virya é a vitalidade mesma. Sem ele não se memoriza,
não se concentra, nada funciona direito. Nenhuma resistência se ergue contra infecções, nenhum músculo cresce, nenhum ferimento se cicatriza, daí por diante. O sexo nas sociedades tradicionais era vigiado por certas normas restritivas, não por capricho do homem, e sim porque o homem sempre soube dessas coisas mencionadas. O Senhor diz no Bhagavad Gita: no homem, eu sou a semente. Virya é a energia divina. É a energia das energias. É por isso que, com a ejaculação, ou seja, com perda de Virya, tem-se imediatamente uma queda energética, um desfalecimento. Quando exaurido pela ejaculação, Virya leva cerca de 3 dias para se recompor. Porém, o mal não reside apenas na ejaculação. A mera excitação sexual ou estimulação erótica fazem com que Virya se concentre na região genital, o que já resulta em um desequilíbrio na sua distribuição, e consequentemente uma perturbação mental. E é por isso que todos os sábios ensinam que Brahmacharya não é só a abstenção do ato sexual, mas também de pensamentos eróticos. Essas verdades são universais e se encontram sistematizadas em formatos diferentes conforme a tradição. Elas ajudam a fundamentar aquilo que o moderno, em sua ignorância, chama de costumes. Entre eles, por exemplo, a separação de meninos e meninas, especialmente na puberdade. A reprovação, também universal, da masturbação. Inclusive o costume, também quase universalmente difundido, de casar os jovens em uma idade que nós contemporâneos julgaríamos demasiado cedo. Lembrando que, na maioria das vezes, o casamento celebrado na faixa de 13, 14, 15 anos só é consumado alguns anos depois. Ora, o compromisso do casamento por si só impede que se pratique sexo antes da hora. Também tem seus fundamentos aí, a norma do celibato, seja definitivo ou intermitente, especialmente para xamãs e sacerdotes. Enfim, encontram aí seus fundamentos, nessa ciência, muitos dos costumes com que as sociedades tradicionais disciplinam os atos sexuais. E apenas quando este conhecimento, que é o fundamento de muitos costumes, se torna, digamos, obscurecido, que esses costumes se tornam algo como um fim em si mesmo. E então sua defesa ganha um aspecto, depois de muito, muito tempo, de moralismo. A prática do celibato não comporta nenhum perigo, enfermidade, nem resultados indesejáveis, como os vários tipos de complexo que erroneamente lhe atribuem os psicólogos ocidentais. Estes não têm nenhum conhecimento prático do tema. Imaginam, equivocadamente e sem fundamento, que a energia sexual não gratificada assume diversos tipos de complexos, como a fobia ao tato, por exemplo. Mas em realidade, esses complexos se devem a outras causas. Trata-se de um estado de mente mórbido devido, em realidade, a um excesso de ódio, ira, preocupação e depressão, produzidos por sua vez por causas diversas. Pelo contrário, até uma pequena prática de autocontrole e continência resulta ser benéfico, proporciona fortaleza interna e paz mental. Vigoriza a mente e os nervos, ajuda a conservar a energia física e mental, incrementa a memória e a força de vontade, renova a constituição física, regenera as células e os tecidos, favorece a digestão e proporciona uma força excepcional para enfrentar as dificuldades na batalha diária da vida. Quem tem um controle perfeito sobre a energia sexual obtém poderes de outro modo inacessíveis. Nesta perspectiva, a condição degradante de nossos contemporâneos, psíquica e coletivamente, é absolutamente inseparável de sua postura irresponsável com relação ao sexo. Não é por um progresso que o homem moderno libertou o sexo, e sim por pura ignorância acerca dele. E não adianta se refugiar no credo de que as normas sociais referentes ao sexo são apenas convenções sociais. Essas normas têm por alicerce leis naturais e sobrenaturais que independem da vontade humana. O discurso de uma indiscriminada liberdade sexual só pode ser fruto de uma completa ignorância acerca das leis de funcionamento da energia sexual.
E à luz dos sábios podemos afirmar que tudo o que as gerações recentes estão sofrendo, da amnésia coletiva ao surto de depressão, tem, direta ou indiretamente, a ver com a irresponsável liberdade sexual, com a promoção irresponsável de um ideal de prazer que, tão contrário às verdades eternas, só pode gerar seu oposto, a constante frustração e insatisfação, a fadiga cósmica, a vontade de nada e da morte. A hipersexualização da sociedade só pode levar à sua ruína, a ruína dessa sociedade e a ruína das nossas existências individuais. Enfatizamos aqui apenas o aspecto da energia sexual. Há muitas outras razões para as normas tradicionais referentes ao sexo, mas por hoje basta. Certamente alguém irá comentar que a energia sexual também pode ser útil ao desenvolvimento espiritual. Irá citar rituais como o Maituna tântrico. Ora, as regras para a manipulação adequada da energia sexual são complicadíssimas. É coisa para iniciados. Quando cai aos ouvidos ocidentais que o sexo pode ter uma utilidade espiritual, a besta dentro dele festeja. Ele acha que é simples, que basta sair copulando de qualquer jeito, e encontra então um subterfúgio espiritualista para se comportar como um animal. O moderno não tem senso de modo ou medida. Se isso permite abrir um pouquinho a janela o suficiente para um pequeno pássaro passar, ele derrubará a parede como um elefante. Lembramos que este vídeo foi elaborado para servir de base para um dos pontos do próximo vídeo, que será sobre pornografia. Então é isso, se você gostou deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, contribua no Patreon se quiser, e assista ao próximo vídeo. Até daqui a pouco, inshallah.